aí, vamos ver, acho que a gente vai ter aí 1 hora de live mais ou menos, para ajudar nas argumentações do que eu vou falar, do que eu vou explicitar para vocês, né? Tentando responder aquelas perguntas, né? Por que a gente sofre tanto por amor? Por que a gente briga tanto? Por que a gente acaba entrando em conflito? Por que o amor romântico tem tanto peso, tanta importância na vida das pessoas, né? Então, as primeiras reflexões que eu acho que a gente tem que fazer e que é super importante é justamente tentar entender isso. Qual a valorização que a gente dá para o amor? Será que a gente realmente entende o que é amor? Será que nós estamos tendo clareza de realmente daquilo que nós sentimos como amor? Isso é bastante importante, tá? Quem quiser fazer perguntas, pode fazer, na medida do possível, eu vou respondendo, ou de repente até no finalzinho da live, tá? Então, quando eu fiz lá o anúncio, né, quando eu comecei a divulgar essa live, eu botei aquela citação de Jung que muita gente conhece sobre amor e poder, né? Um é a sombra do outro, né? Ah, toda live ela vai ser permeada exatamente por isso, porque esse é o ponto principal que nós temos que entender. O amor é uma coisa, o poder é outra completamente diferente. Por isso que eles são opostos e um faz sombra para o outro. Se o poder entra numa sala, o amor sai pela janela e vice-versa. Tá? O que Jung quis dizer com isso? Gente, pensa um pouquinho. O amor é um sentimento que ele é tido como o mais nobre sentimento que nós temos. Né? Portanto, ele tem uma questão de incondicionalidade. Ou seja, o amor ele não pode ser mercantilizado. Né? A gente não pode colocar preço nele. E o poder ele tem muita relação com essas questões mercantilistas. Aquilo que eu posso comprar passa a ser minha posse. Então, eu compro uma caneca, ela passa a ser a minha posse. Eu compro um carro, ele me pertence. Eu tenho poder sobre essas coisas. Quando nós começamos a exercer poder sobre as pessoas, nós não estamos manifestando amor. No geral, esse poder que a gente tenta exercer, no geral, nas relações mais possessivas, mais ciumentas, é justamente uma forma de tentar colonizar o outro, de fazer com que o outro seja como eu desejo, como eu quero. Então, até a palavra conquista, ela tem muito dessa questão do poder. Então, eu conquistei uma mulher, ou eu conquistei um homem, como se aquilo pertencesse de uma certa forma a mim. E aquela pessoa não me pertence. E aí todas as dedicações amorosas, e aí a gente vai falar hoje de amor cortês, amor romântico, amor divino, amor humano, tudo que eu deposito em matéria de sentimentos, tudo que eu invisto do meu emocional no outro, eu acabo sentindo que eu tenho um certo direito à devolução. É que aquela pessoa está em débito comigo porque eu amei muito, porque eu fiz muito por ela. Já começou errado. Isso não é uma relação de amor, isso é uma relação de posse. Então eu estou precificando, eu estou colocando valores, eu estou colocando um custo no meu amor. Então toda a minha dedicação, tudo aquilo que eu fiz por você passa a ter preço. E quando você não devolve para mim, eu me frustro. Eu fico pé da vida, eu fico bravo, e eu acabo cobrando isso de forma direta ou indireta, de forma consciente ou inconsciente. E toda vez que eu cobro e eu não recebo, eu me frustro. Eu fico triste ou fico bravo. E aí, muitas vezes, a gente tenta aumentar o nível de poder. E aí quero possuir mais aquela pessoa, ou seja, eu quero ter a coisa do controle. E isso é muito claro na psicologia masculina. O homem tem muito dessa necessidade do controle. E nós confundimos muito essa questão do amor com a perda de controle. Inclusive, é algo que hoje eu sinto que já contaminou até as mulheres. Antigamente, o homem tinha a reputação de ser excessivamente valorizado. Então, o homem não se apaixonava, ele não queria ter entrega a um relacionamento ou a uma mulher, porque justamente ele tinha esse temor de perder o controle. E hoje eu vejo muitas mulheres, em consultório ou não, ou no meu convívio, que tem muito desse medo, porque a mulher vem aí de séculos, décadas de luta por independência, por direitos, por um tratamento igual nas sociedades,
E ela, muitas vezes essa mulher ela fica muito temerosa de entrar num relacionamento e principalmente casar-se com medo que a própria instituição casamento ou mesmo o aparecimento de um filho, né, vá botar ela de novo naquela situação de escravização, né? Então eu vejo muitas mulheres também montando uma coraça em torno de si, extremamente racionalizadas, né? E com pouca disposição de entrega, né? E aqui eu já faço um apelo às mulheres, que eu sei que vão ser maioria absoluta nessa live, né? Não façam isso, né? Não cometam os mesmos erros históricos que nós homens cometemos aí ao longo de tanto tempo, né? O amor, sim, ele precisa de entrega. E aquilo que você entrega, você não cobra, você não pede de volta, tá? E isso deu, é pronto, tá dado. Você não tem que cobrar isso depois, né? Talvez algumas pessoas já estejam nessa altura da pensando, pô, mas isso é uma coisa meio espiritual, meio religiosa, né? Dar sem esperar de volta, né? Quase que uma ação de caridade. Olha, não foge muito da realidade, não. E vocês vão ver que o amor romântico ele tem muito de espiritual, né? Ele tem muito dessa conotação da espiritualidade sem que a gente perceba, tá? E hoje eu pretendo aqui esclarecer um pouco desse lado para vocês também, tá? Então precisa sim de entrega. Eu acho que afeta até a vida sexual de muitas pessoas, né? Por que as pessoas têm tantos problemas sexuais, né? Porque falta entrega, né? Por que que um homem, de repente, ele entra numa piração psicológica, ele acaba broxando? Porque ele não está entregue, ele está a fim de ter controle, ele está a fim de mostrar um super desempenho, né? Fazer a mulher enlouquecer com ele na cama, né? E a bem da verdade, ele vai conseguir o efeito contrário, né? Quanto mais entrega ele tiver, mais entrega a mulher que no ato sexual é inclusive invadida pela penetração, e ela sim tem que ter um equilíbrio mental, uma saúde psicológica muito boa para se entregar no sexo, porque o corpo ele é literalmente invadido, né? E assim como a intimidade, a psique dela também. Então imagina uma mulher também, se ela não tiver com a cabeça boa e tiver muito à vontade para se entregar ao sexo, para ela vai ser ruim. E muitas vezes até fisicamente doloroso, né? Porque não tem lubrificação, é a brochada feminina. Né? Vocês podem ter certeza que boa parte dos problemas sexuais eles seriam vencidos simplesmente com as pessoas relaxando e se entregando ao ato sexual com intimidade, né? E a gente também consegue ver também isso nos reflexos, gente, que hoje as relações elas estão muito mais voltadas para o sexo, para a casualidade, para o ficar, né, para o Tinder, né, do que efetivamente relacionamentos mais profundos, né? Que estes sim suprem as nossas carências e as nossas necessidades afetivas e de amor, né? Enquanto que o sexo ele cria uma ilusão de satisfação, é uma satisfação meramente física com aquela pessoa que você dormiu só por uma noite, né? Ou que você teve uma transa aí ocasional, ou que vocês combinaram, que é uma coisa rigorosamente sem compromisso, tá? Não raro, vamos combinar, né? Dá confusão, tá? Então, assim, gente, durante todo o tempo a gente tem que ter muita atenção nessa coisa do amor e do poder. Isso já diminui muito conflito. Nada de colonizar o outro, tá? Não vocês podem cair até numa coisa mais radical. O Sartre, por exemplo, o Jean-Paul Sartre, eu sei que a live é indiana, mas eu vou fazer essa citação aqui que eu acho muito importante. O que o Sartre dizia? Uma das máximas mais conhecidas do Sartre o inferno são os outros. Porque o Sartre entendia que todo relacionamento ele acabava virando uma certa ofensa, uma certa invasão à individualidade alheia. Então eu começo a namorar alguém ou eu me caso, automaticamente eu tenho aquelas coisas, né? Eu devo satisfação, a outra pessoa tem expectativas, e muitas vezes a gente abandona a própria individualidade para se encaixar no outro. Tá? O Carl Rogers também chamava muito atenção para isso já na tenra infância, de nós exigirmos que a criança tenha um determinado comportamento para manifestar carinho a ela. Quando nós fazemos isso aí eu apelo aí para os pais, né? Eu já vi que tem amigo meu aí que é pai também, tá? Entrando. Então, assim, a gente nunca pode condicionar uma criança a ter um entendimento que para ela ter o direito de ser amada, ela tem que corresponder a determinadas expectativas. Isso não funciona, isso não é bom.
A criança tem direito de ser amada, seja ela como ela for. Então, quando adultos, muitas vezes, quando a gente entra num contexto de amor romântico, a gente quer ficar se encaixando ao outro. Para ter esta conquista, então eu abro mão de mim mesmo, para tentar me encaixar na expectativa daquela pessoa. E quando eu faço isso, evidentemente que eu vou ter esse sentimento de cobrança. E aí eu vou que aí assim, você me colonizou, então eu também tenho direito de te colonizar, né? Por isso que o Sartre, por exemplo, acreditava em relações abertas. Ele e a Simone de Beauvoir, eles tinham um casamento aberto, a ponto deles compartilharem entre si experiências com outras pessoas. Eu sei que muita gente não se adapta a esse tipo de relacionamento. Eu mesmo não teria como. Eu envolvido com uma pessoa, eu não falo, ah, tá bom, então vai lá dormir com quem você quiser, que eu não ligo. Mas a gente tem que admitir que entre eles tem verdade. Então ninguém engana ninguém, ninguém trai ninguém nesse contexto do Sartre, né? Então acaba sendo um amor muito mais verdadeiro do que muitos relacionamentos monogâmicos por aí. Então a gente tem que ter justamente essa questão da aceitação, tá? É sempre importante também dizer o seguinte, gente: existe o instinto, existe a paixão e existe o amor, tá? Tudo começa no instinto, né? Vamos ser francos, a primeira coisa que a gente enxerga no outro são os atributos físicos, é a parte química. A gente não percebe, mas nós também temos feromônios, né? Que a gente, de certa forma, inala isso inconscientemente, né? E isso gera uma atração química entre as pessoas, né? É a atração sexual. É um certo magnetismo que as pessoas têm ali no instinto. O instinto é uma manifestação muito inconsciente e muito forte que muitas vezes nós desprezamos. E aí o instinto enrola a gente. Porque instinto, gente, nada mais é do que o germe do sentimento. Então, partindo desse germe instintivo que me leva a ficar atraído por alguém, e a gente efetivamente se envolve fisicamente, então a beijo, a abraço, a carinho, a sexo, é aí que a gente vai entrando naquele sentimento de posse. Por quê? Porque a gente se apaixona. Então a gente entra nessa dinâmica de paixão e fica aquela coisa do pensamento acelerado, a pessoa não me sai da cabeça, qualquer briga parece que é uma tragédia, parece que o mundo vai acabar, as pessoas ficam olhando para o teto até ficar preto em sofrimento, e vira aquela coisa terrível. Faz parte do processo apaixonar. Eu não estou aqui para vender a ideia de que paixão é ruim, tá? Vivenciar uma paixão não é ruim, mas permanecer nela sim. Tá? Nós não podemos ficar só dependendo da paixão. A paixão ela gera um encantamento muito grande. Por quê? Porque estar apaixonado, a bem da verdade, é um pouco de se apaixonar por si mesmo. E aí eu entro aqui um pouquinho naqueles conceitos de ânimos e ânima que, apesar de ser um conceito junguiano, as pessoas conseguem entender isso, até porque tem referências populares, né? Então, assim, só para simplificar, a ânima é a alma feminina do homem, né? E o ânimos é a alma masculina da mulher, né? O aspecto masculino dentro de uma mulher, né? E, então, toda a minha experiência feminina, minha como homem, compõe a minha ânima. Relação com mãe, com irmã, com namoradas, com amigas, com parentes. Então, isso acaba sendo uma coisa bem referencial para mim. Então, aquela mulher ideal que eu estou alimentando dentro de mim, quando eu me apaixono, eu tenho uma tendência muito forte a projetar essa mulher na minha parceira. Vejam que eu não estou apaixonado pela mulher real, e sim pela mulher interna, pela mulher que eu carrego dentro de mim e que eu considero ideal. Isso é paixão. Tá? Ah, mas a gente vai ver enganado o tempo todo? Não, uma hora a máscara tem que cair. As meninas fazem a mesma coisa, tá? Pegam esse ideal de homem e projetam no namorado, projetam no marido, né? E aí, quando a pessoa se apresenta de uma forma que não é a nossa projeção, vem aquela frustração, vem aquele sentimento de torre que desabou, Mas faz parte também do processo, gente. Porque, vejam,
O instinto e a paixão, eles são um pouco de lei de atração, né? Eles atraem os casais, eles formam os pares, né? E a partir daí, o que eu tenho que ter atenção? A máscara vai cair, tá? Eu vou usar aqui um trechinho de um mito, também bastante conhecido, que é do Eros e da Psique, né? A Psique era uma mulher belíssima, era terrena, ela não era deusa, né? E ela era tão bela que até intimidava os homens. Olha só como os gregos já tinham uma noção clara da civilização no aspecto psicológico, né? Ela não tinha pretendentes, né? Talvez porque eles achassem que era uma coisa assim inatingível a eles, né? E a Afrodite, muito enciumada, que é a deusa reconhecidamente aí do amor feminino, né? Mas também da beleza e da vaidade no seu aspecto negativo, né? Fica enciumada pela beleza da mortal e faz com que o pai a prometa a morte em casamento, né? A morte é um monstro, né? E aí eu volto um pouquinho naquilo que eu falei para vocês. Hoje muitas mulheres veem no casamento exatamente a questão do monstro, né? No caso da psique, é porque é a perda da infância, né, da inocência, né, quer dizer, a morte é de uma condição para uma transição de uma coisa nova, né? Mas eu acho que a mulher atual, a mulher de hoje, enxerga essa transição de uma maneira muito mais intensa e muito mais perigosa do que a mulher de antigamente, né? Uh, então era papel do filho da Afrodite, Eros, deus do amor, né, deus do erotismo, né, ir lá e se encarregar de matar a rival, né? Só que assim que Eros põe os olhos na psique, né, ele se apaixona por ela, né? E ele ainda está fantasiado de monstro, então ele leva ela para um palácio e lá eles têm uma grande noite de amor, né? E aí Psique está extremamente envolvida por aquela pessoa que ela não sabe, porque ele ainda está com a máscara de monstro. E ele faz ela prometer: você nunca pode saber quem eu sou, né? Eu nunca posso me revelar e você tem que prometer que você não vai atrás disso. E ela promete, né? Só que um dia, quando Eros está dormindo, ela, muito mobilizada pela típica curiosidade feminina, ela quer o quê? Ir lá e abrir, a desvendar, né? Ela tira o véu do Eros e aí ela percebe quem é ele. Só que nesse momento, uh, ela se queima com uma gota de azeite quente que estava incandescendo uma vela, né? E acaba acordando o Eros, e nesse movimento ela se espeta numa das setas. Né? Pronto, está apaixonada, só que agora ela consegue ver a pessoa sem o véu. Né? Essa retirada do véu no mito, ela significa justamente as quedas de projeção que a gente possa ter. Tá? Eros e Psique é um mito tipicamente feminino, mas ele diz respeito também à ânima do homem. Né? Então, a gente começa a transitar da paixão para o amor justamente nesse momento em que a gente remove a máscara do outro, né? A monstruosidade do outro, né? E a gente acaba percebendo a pessoa como ela é. Agora, é claro que a visão não pode ser necessariamente bonita, pode ser que você esteja enxergando lá alguém cheio de defeitos que você não esperava, cheio de coisas que você não esperava. Aí eu te pergunto, né, os teus sentimentos, eles são suficientemente fortes para a aceitação do outro como ele é? Se isso ocorre, entrou na incondicionalidade. Então, é um sentimento que está evoluindo da paixão para o amor. Né? A aceitação do outro como ele a não precificação, a não mercantilização de um sentimento. Né? Você é do jeito que você é e eu te aceito. Tá? Eu não sou ingênuo, eu sei o quanto isso é difícil e eu sei que nós vamos ter momentos que sim, nós vamos nos mercantilizar. Até as mães com os filhos fazem isso, tá? Quando a tua mãe te joga na cara assim, eu te carreguei 9 meses, eu dei tudo por você, ela tá mercantilizando o sentimento, ela tá botando preço nesse sacrifício que ela fez, quando na verdade isso nunca deveria acontecer, tá? Então, essa parte grega, eu quero entrar um pouco no Tristão e Isolda, porque ele diz mais respeito à nossa noção moderna de amor romântico, né? Mas além de Eros e Psique, né, fica o convite aí, tem um livro sobre mitologia grega, do Junito de Souza Brandão, que é considerado
o maior mitólogo brasileiro, e eu vou recomendar para vocês outras literaturas também, tá? Que fala justamente sobre os deuses, a mitologia, tem tudo sobre mitologia grega lá, tá? São 3 volumes relativamente grandes, né? Mas ele também dá essas interpretações, o Chevalier e outros craques aí de simbologia, de interpretação de mitos, né? Para explicar a mitologia grega. Então, é uma leitura bastante recomendada, tá? Vale ver Zeus e Hera, tá? Que é o casamento máximo do Olimpo. Hera é a deusa do casamento, da família, da união, né? Dessa união estável, e a coitada Hera pena muito, porque Zeus é um galinhão, né? São 3 volumes grandes de mitologia grega. Se não fossem as escapadas de Zeus, vocês podem ter certeza que teria um volume ou meio volume, tá? Porque a Hera está toda hora enlouquecida com as escapulidas de Zeus, que não são poucas, né? São muitas, inclusive. Ele transa com ninfa, transa com mortal, transa com deusa. O homem lá é fogo, né? Por quê? Porque ele é a força criadora masculina, né? Ele é o deus do Olimpo, quer dizer, ele é a origem do... Na Gênese grega, né? A ideia de civilização, ela começa com Zeus. Então, Zeus é a força procriadora. É um arquétipo que carrega muito dessa questão do masculino fertilizante, né? Se a gente pensar um pouco no aspecto biológico da natureza, é o macho que tem que fertilizar muitas fêmeas para manter a vida. É um equivalente psíquico disso, né? Então, realmente é um perigo. Se um homem, muitas vezes, ele entra no aspecto negativo do arquétipo de Zeus, ele pode virar um homem adúltero, tá? E lembrando que adultério não é só traição sexual no casamento, né? O adultério é uma expressão que vem de adulterar, ou seja, modificar, né? Um produto falso é um produto adulterado, tá? Então, vira uma coisa bastante complicada isso, né? É um aspecto negativo. É sim, Richard, é uma ideia machista sim, tá? Mas reside nisso. Pensa, nós estamos falando de mitologia, né? É algo de 500, 1000 anos antes de Cristo, né? É de uma força criadora. E por isso é o aspecto negativo do arquétipo, né? Um homem com aspecto positivo de Zeus é um homem que tem fertilidade, mas nas suas produtividades, no seu trabalho, é um homem que não tenta fertilizar sexualmente, mas sim intelectualmente, né? Produzindo muita coisa, né? Com uma grande liderança, né? Eu posso dar um exemplo aqui. Por exemplo, Einstein, né, que é uma autoridade máxima na física ou na ciência, você pode encarar o Einstein como um Zeus da sua área, né? Mas veja, não é na sexualidade que ele se manifesta, que é justamente a parte do instinto, é na parte mais elevada do homem, da sua razão, da sua produtividade, né? Então, sim, é uma ideia machista, não há dúvida, tá? Mas muito inconsciente por esse arquétipo, e muitas vezes acabam estragando o casamento e botando justamente a mulher no papel da Hera traída, tá? Tem Hades e Perséfone também. Hades é o deus das trevas, né, do mundo dos mortos, dos infernos, né? E para casar com a Perséfone, ele a rapta, né? É um rapto que ele pratica, né? Mas ele acaba conseguindo, né? Eu não quero muito entrar no mito de Hades e Perséfone, porque ele não diz muito respeito ao amor romântico, mas diz um pouco sobre essas coisas do casamento, né? Quando o casamento pode se tornar efetivamente um inferno, né? E muitas mulheres também caem no arquétipo de Perséfone, porque é assim, gente, na mitologia grega você não pode comer nada no inferno, nem sentar-se. Se você comer ou sentar-se, você não sai de lá. Você fica preso no Hades, ou seja, você morre. Tá? Você fica preso ao mundo dos espíritos. E a Perséfone ela é seduzida a comer romãs, né? As sementes de romã, e ela acaba sentando, e aí ela tem que casar com Hades, não tem jeito. Tá? É até um mito, um arquétipo que a gente utiliza muito com questões de anorexia, bulimia nervosa, né? Um arquétipo que diz muito a respeito a esse aspecto que hoje é muito do universo feminino, né? Enfim, vai muito por aí, tá? Bom, gente, visto a mitologia grega, passemos então aí pro amor romântico,
né? Da onde vem o amor romântico? Ele vem da Idade Média, tá? O que aconteceu, gente? Na Idade Média, a igreja, como a gente sabe, se estabeleceu e ficou muito forte. Então, boa parte das crenças, né? Boa parte do estilo de vida, do comportamento humano, ele era muito direcionado pela religião. Tá? Então, quando o sexo ele se torna uma coisa efetivamente muito casto, vamos dizer assim, né? Porque a sexualidade era demonizada pela igreja, surge o amor cortês. Né? O amor cortês é exatamente o tipo de amor, gente, que o cavaleiro tem pela dama nos contos de fadas e na própria mitologia, como é o caso de Tristão e Isolda. Né? É a coisa da servidão masculina ao feminino, né? Sem a questão da sexualidade envolvida. Né? Então, lendo um trecho aqui para você, o cavaleiro concordava em obedecer à sua dama em todas as coisas referentes a amor, formas de relacionamento, maneiras e gostos, dentro dos seus domínios. Ela era a sua senhora, a sua rainha. Né? Então, a manifestação de amor nesse sentido era de uma dedicação a justamente esta figura feminina, né, que deveria ser casta, intocada, pura. Claro que eu estou falando do imaginário, gente. Né? Evidentemente que havia o sexo, mas o sexo ele era encarado como um pecado. Né? Então o amor puro e verdadeiro era o amor casto. Né? Por isso essa coisa do amor cortês. Como os sexos são muito separados, né? E isso vai dar origem ao quê? Aos grandes romances. Então, os homens, para conquistarem as mulheres, além dessa questão de tratá-la como uma senhora a ser servida, idolatrada, né, eles tinham que fazer recursos que apelavam para a parte sentimental. As serenatas surgem aí, né, dos homens ali embaixo, as mulheres lá no alto, tipo Romeu e Julieta, né, e tentando conquistar o coração daquela mulher. Né, e o sexo só poderia ser consumado quando? Mediante o casamento. Né? Então, isso entrou no nosso imaginário popular moderno, inclusive afetando a nossa própria cultura. Né? O amor romântico vem das histórias romã. Né? O que eram as histórias romãs? Eram histórias francesas que contavam histórias de amor. Daí a palavra romance. Tá? A primeira e mais conhecida delas, Tristão e Isolda. Né? É claro que não dá para ficar detalhando o mito aqui, gente, porque os mitos são longos, né? E são cheios de detalhes, né? Mas aqui vai também outra dica de leitura. Né? Então a gente falou da mitologia grega do Junício de Souza. Quem quer saber mais de Eros e Psique pode ler o Xi, do Robert Johnson, tá? E também temos aí o I, que fala justamente sobre o amor romântico, sobre o mito de Tristão e Isolda, né? Falando sobre essas coisas, né? Do ponto de vista masculino, vamos dizer assim, um homem olhando a questão do amor romântico, mas diz respeito à ânima, né? Então as mulheres podem ver. Então, recomendaria o Xi para as mulheres e o I para os homens, tá? O Ri é a parte de psicologia masculina, a individuação, é uma outra história, tá? Então, gente, o que aconteceu? Mesmo hoje, que a gente tem com a liberdade sexual, né? E o sexo como uma coisa comum entre as pessoas e dentro dos relacionamentos amorosos, há de se entender que o homem hoje encara a mulher como um feminino arquetípico. Né? Então vejam só, essa coisa, né? Quais são os atributos da dama que encantavam os cavaleiros da Idade Média? Beleza. Olha o arquétipo da Afrodite aparecendo aí, né? E a bondade, que era a nobreza das grandes damas. Né? Elas eram muito belas, e muito boas, né? De uma moral altamente elevada. Tá? Por isso que a ânima interna do homem, a ânima verdadeira, que está na sua psique, ela não tem que ter essas manifestações sexuais. Essa idolatria do feminino, do respeito, da servidão, isso tem que ser passado para a mulher interna. É assim que o homem deve viver. Tá? Ele não pode ficar aquela coisa, tratar a mulher em adoração. A mulher, por sua vez, também, muitas vezes tem culpa, porque tem mulheres que adoram esse tipo de homem, servil, que tem a verdadeira adoração, que a trate como deusa, os presentes como se fossem oferendas, né?
E o cara faz sacrifícios terríveis, como os cavaleiros lá que iam matar dragões, né? Que iam conquistar reinos em seu nome, ou que iam resgatá-las, né? Dos perigos da vida e etc. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Porque, primeiro, porque eu posso projetar uma mulher perfeita, como eu já disse anteriormente, numa mulher de carne e osso, né? Que nunca vai ser a donzela do Contos de Fadas. Né? Ela é uma mulher com defeitos e qualidades como qualquer outra. Né? Então, esse é um lado muito perigoso, mas a mulher interna, sim, tem esse aspecto sagrado. A ânima é sagrada. Inclusive, nos sonhos, a ânima, quando saudável, quando ela está em um aspecto positivo, ela aparece desta forma, uma figura santa, uma figura sacra, algo que não é bom. Quando o homem sonha, por exemplo, está transando com a própria ânima, aí realmente a tendência dele projetar isso na mulher de carne e osso é muito grande, né? Então, esse aspecto não é bom. Não raro o que acaba acontecendo nos casamentos, a mulher engravida, o homem vê ali uma mãe, e claro que tem coisas também do aspecto materno, do complexo de Édipo, mas aí vira aquele objeto meio transa, né? E aí a mulher passa a ser tratada dessa maneira e, enfim, ela vai ficar infeliz no casamento dela, né? Porque ela não quer um filho. Olha o perigo, né? Ela quer um marido, né? Ela quer um homem do lado dela, né? Então nós temos que ter muito cuidado com essa questão, né, do ideal, né, o ideal interior, né, essa visão que a gente tem do eterno feminino, porque a gente não tem que fazer práticas infundáveis, grandes façanhas pela mulher de carne e osso. Nós temos que ser companheiros com elas, nós temos que ser parceiros, e tratar de igual para igual. Deixa a idolatria para a mulher sagrada interna. Por quê? Quanto mais sagrada é a ânima de um homem, melhor ele se relaciona com a mulher externa. Né? Então, essa questão também do respeito, de não tratar a mulher como fonte de poder, de posse, né? Vem dessa coisa sacra que ele carrega na própria ânima. Vejam que não é realmente uma tarefa das mais fáceis. Né? Então, assim, eu tenho que ter a minha ânima muito equilibrada para tirar esse peso da mulher de carne e osso e fazer com que ela se sinta bem do meu lado. Né? E claro, né, para tratá-la bem. Né? As mulheres, em contrapartida, também não podem ficar internalizando no ânimos, né, o cavaleiro andante que vai salvá-la dos perigos, ou que vai ser aquele grande redentor da vida dela, como acontece nos contos de fadas. Né? Senão ela vai exigir justamente esse cavaleiro andante dele, que geralmente a figura mais comum é o Lancelot, né, do rei Arthur, né, a figura arquetípica e simbólica, né, que era tido como um grande cavaleiro, mais honrado. Então, ele não só era um excelente cavaleiro, o melhor cavaleiro da Távola Redonda, mas também tinha uma moral muito elevada. Só que ele traiu o rei, né, justamente com a própria rainha. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, gente, para a gente não ser pego, porque são processos muito inconscientes que a gente não percebe. E isso cria conflitos, né? Porque, na verdade, a gente tem que se relacionar com as pessoas de carne e osso, né? E não com as nossas idealizações, né? Então, essas figuras arquetípicas que estão na nossa psique, elas têm que estar dentro da gente, e a gente é que tem que se relacionar com elas, enquanto arquétipos, né? Pessoas são para serem tratadas como pessoas, tá? Uma pergunta aqui, poderiam falar um pouco tocante com a condicionalidade do amor, independente de tipos de relações? Olha, independe mesmo. Incondicionalidade é o que o nome sugere. Tá? Todo preço que você coloca para amar alguém, ou toda cobrança que você faz é uma precificação. Mas lembra lá em 1989, quando eu fiz o seu quê? Está cobrando. Né? Só pode ser cobrado aquilo que tem preço. Né? E não se cobra. Incondicionalidade é a gente se oferecer ao outro, é fazer pelo outro, é viver as coisas pelo outro, mas sem a cobrança. Né? E eu vou te dizer uma coisa, isso deixa a gente muito mais leve, né? Porque você dá e não espera. Um dos grandes maus da humanidade, gente, é a tal da expectativa. Expectativa é receita de frustração. Toda vez que a gente alimenta uma expectativa, a gente se frustra. Tá? E eu falo muito isso em aula, falo isso para paciente, né? Diferencia expectativa de esperança.
Expectativa é o espectador que está lá de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Esperança é quem trabalha, espera, mas ansa. A etimologia de palavras, né? A ânsia vem do quê? De ânsia, de ansiedade, né? Que é a tal da ansiedade positiva que se fala muito hoje, né? O que é ansiedade positiva? É você justamente ter aquela mobilização para alguma coisa. Então a esperança é aquela pessoa que está trabalhando para chegar em alguma coisa, para chegar em algum lugar. Então não é espera passiva, é uma espera ativa de quem quer atingir alguma coisa, né? Então os relacionamentos eles têm que ser permeados de esperanças e não de expectativas, né? Então a incondicionalidade não tem segredo, gente, é o que reside aí. Ah, mas tem esse amor perfeito? Não, não tem, gente, não tem, tá? Nós somos imperfeitos. E por isso mesmo a gente tem que melhorar sempre. Então nós vamos sim cobrar. Eu vou, vocês vão, todo mundo vai, tá? Só que a gente tem que estar atento, perceber quando a gente comete esse erro e se auto-melhorando, e se auto-aperfeiçoando na maneira de amar, tá? Então, para fechar, assim, um amor cortês, né? O amor cortês nós começamos a acreditar que a coisa mais importante na vida é o quê? É procurar pela nossa alma através da projeção romântica, né? Não registramos que existe uma outra forma de encontrar a alma. O nosso ideal de romance nos ensina que precisamos procurar o êxtase máximo, descobrir o bosque encantado, pelo único meio que nós conhecemos, nos apaixonando. Isso é um trecho do I, tá? Por quê, gente? Olha só, a Idade Média e a religião, de uma maneira geral, provocaram muita frustração nas pessoas. Muitas pessoas, eu até falei sobre isso na aula de ontem, e eu estou vendo o Richard aí, que também participou da aula de ontem, inclusive, ele me deu uma breve aula aí sobre Romeu e Julieta, dizendo que não é só sobre amor romântico, tinha um aspecto político, e é muito legal quando a gente, que é professor, aprende com o aluno, né? Mas essa questão da rejeição religiosa, por ter sido, pelas religiões terem montado massas de manobra, né? Por ter sido uma coisa muitas vezes de engodo, né? De controle, né? Então lá pelo finalzinho do século XVIII para frente, a gente começou também no iluminismo, outros movimentos como o renascentismo, a gente começou a ter um pouco daquela rejeição, né? De religião, espiritualidade, Deus, não, não quero. Razão, ciência, pé no chão, lógica, tá? Esse tipo de coisa afastou a gente das questões transcendentais. É o que eu falo. Então, as pessoas não têm mais como ter uma coisa para preencher essa coisa, a razão de existência, né? O sentimento aquilo que me leva a acordar todo dia, a ter uma existência, que seja fora do materialismo, fora do trabalho, né? Fora das conquistas materiais. Né? Pô, onde que eu acho isso? Né? Como as pessoas passaram a rejeitar a religião, elas passaram a depositar essa esperança de elevação espiritual e de significado de vida no amor romântico. Olha que perigo. Né? Então, assim, a minha razão de existência depende do meu amor romântico. Quando eu perco, meu Deus, é um desespero, a vida desabou. Né? Até que eu me apaixone outra vez. Né? E aí repito muitas vezes os mesmos erros e os mesmos processos. Tá? Então, assim, é ruim se apaixonar, gente? Não, faz parte do processo. Como eu falei, tudo é um aprendizado. Tá? E o próprio autor do I fala assim, também essa questão do amor romântico também mobilizou a gente. Não é de todo ruim ter no amor romântico uma impulsão de evolução, de crescimento, de autodescoberta, né? Formamos famílias, temos filhos, né? Deixamos também esse legado através da família para o mundo, né? Então é claro que não é de todo ruim, né? Eu não estou aqui para dizer, ó, gente, não se apaixonem, tá? Nada de amor romântico. Só que tem que haver uma separação. Quando a gente fala estou apaixonado, eu dou a ideia de que eu estou amando alguém. Tá? O amor romântico não significa apenas amar alguém, significa estar apaixonado, tá? Então, por isso que quando a gente se apaixona, parece que descobriu o sentido da vida. Mais nada. Eu, ela ou ele, uma cabaninha, tá jóia, tá legal. A gente não precisa de mais nada. Precisa sim. A vida tem muitos outros aspectos práticos, sociais, né, que a gente precisa dar conta, né? Nós precisamos trabalhar esse aspecto também, tá?
Então, a gente tem que ter também a ideia que amor romântico não é o único tipo de amor, hein? Isso é uma presunção típica do ocidental. Tá? Ah, existe amor em casais que não estão, vamos dizer assim, apaixonados, vivendo amor romântico? Sim, senhores, tem sim. Tá? E garanto a vocês, esse tem muito mais peso. Tá? É sim possível amar sem romance. Tá? Senão também a gente não teria outros tipos de amor, amor fraternal, amor paterno, amor materno, amor filial, que também é a mesma raiz, tá, gente? É tudo amor, tá? Evidentemente, com o amor romântico, ele está ali lado a lado com o quê? Com o amor erótico, né? Porque envolve sexo, evidentemente, tá? E como eu falei, envolve muito dessas questões de paixão, tá? Então, a gente pode viver amor romântico? Pode, de maneira saudável. Como? Enxergando de forma realística. Entendendo que nós, sim, temos momentos de paixão, de posse, mas que a gente tem que estar constantemente autovigilante para corrigir e preservar, de fato, os sentimentos ali que são efetivamente verdadeiros, tá? Senão vira uma loucura, né, de amor. Tem muitas loucuras de amor, tá? Veja aí o Paris e Helena de Troia, que também fazendo um paralelo aqui, né? Paris era apaixonado por Helena, queria de qualquer jeito aquela mulher, e Afrodite sabia disso. E a grande dilema do Paris ele é abordado pela Hera, pela Atena e pela Afrodite. São três deusas olímpicas. E o grego antigo sabe, ofender um deus ou uma deusa, você tá ferrado, cara. Porque eles vão te perseguir até acabar com você. Então ele sabia. Qual a pergunta foi feita a Paris? Qual deus é mais bonita? Ele sabia que qualquer resposta que ele desse a uma, as outras duas iriam persegui-lo fervorosamente. Tá? Só que Afrodite sabe que Paris é apaixonado por Helena, e ela é mãe de quem? De Eros, que pode dar uma flechada em Helena, e fazer ela se apaixonar por Paris. Por isso ele escolhe Afrodite. E aí, enfim, ele tem uma série de problemas, perseguido, e a Guerra de Troia acontece por causa do quê? De uma mulher, de uma paixão, tá? Então, essa é a grande lição. As paixões criam guerras, né? A Guerra de Troia, ela tem os seus aspectos históricos, a gente não tem muita certeza, né? Mas ela, sem dúvida, é recheada muito pelo mito, né? Então, pode ser que efetivamente tenha havido uma Guerra de Troia, com alguns aspectos históricos, mas temperadinho ali pela questão dos mitos em torno, né? Dos mitos que estão ali em volta, né? Então, há de tomar muito cuidado com essa questão das paixões, né? Porque as guerras são internas ou dentro dos casamentos, tá? Enfim. Então, vamos entender o amor romântico, gente, como conjunto de atitudes que dizem respeito ao amor. Atitude é uma coisa externa, né? Ela não é interna. Atitude é igual comportamento, é ação no meio, tá? Quando você compra flores ou um chocolate para sua namorada, né? Quando a mulher faz algum tipo de agrado ou também compra algum tipo de presente para o marido ou namorado, são ações românticas, que são legais, que são importantes, que temperam, logicamente, o amor, tá? Mas entender que aquilo é uma coisa do externo, tá? Não está internalizado no indivíduo. O que está internalizado na gente tem que ser o amor de fato, tá? Que mais, gente? Enfim, gente, é muito dessa coisa que a gente precisa entender, e aí eu quero cair na questão do amor humano e o amor divino. O amor humano é o amor pelas pessoas, que a gente vive no dia a dia, enfim, pela mãe, pelo pai, pelos irmãos, pelo marido, pela mulher. E outra coisa é separar um pouco desse amor divino, que é justamente o amor espiritual, que é o amor elevado, que é o grande amor que a gente quer atingir. Tanto internamente com nós mesmos, e isso é muito importante, gente, eu quero falar antes que a live acabe, a importância do auto-amor, do autocuidado, que você precisa de fato gostar de si para os outros também gostarem. Se você não tiver capacidade de se amar, ninguém vai ter a capacidade de amar você, pode ter certeza disso. Então, assim, quando a pessoa tem autocuidado, né,
sabe, as pessoas veem você se cuidando do seu aspecto mental, da sua saúde física, da sua alimentação e até da sua vaidade num nível saudável, principalmente as mulheres, né? Não pode ser aquele arquétipo de Afrodite, né? Ser uma mulher de 70, 80 anos toda esticada de plástico, né? Como se só a beleza contasse, né? A Afrodite é uma deusa injustiçada nesse sentido, porque ela é a deusa do amor feminino. Ela é o arquétipo que ensina a mulher a amar enquanto mulher, do feminino. Que, como eu falei para vocês no começo da live, o quanto as mulheres estão se afastando desse aspecto, desse arquétipo, né? Só se aproximam da Afrodite pela vaidade, pela beleza. Isso não é saudável, tá? Há uma dose que todo mundo precisa ter. Eu acho que um pouco de vaidade é bom em matéria de autocuidado, mas dentro dos limites normais, né, gente? Dentro de um limite de razão, tá? Então a gente precisa realmente ter muito cuidado com esses aspectos para não cair nesse tipo de armadilha, tá? Enfim, queria ler mais um trecho para vocês, tá? Que apesar da nossa revolução sexual, apesar de nossa tendência moderna de sexualizar todos os relacionamentos, continuamos querendo os mesmos padrões psicológicos em nossos romances. Uma mulher que seja mais que uma mulher, o símbolo de algo tão perfeito e divino que inspire uma paixão que vá além da atração física, além do amor, chegando a um plano de adoração. Procuramos a emoção espiritual, o êxtase e o desespero, as reuniões festivas e as despedidas tristes, como nos romances, e também sentimos, como os cavaleiros de antanho, que tudo isso nos eleva, nos refina, confere à vida o significado que tínhamos perdido. Gente, imagina colocar um peso desse nas costas de uma pessoa. Tipo, você é a pessoa responsável não só pela minha felicidade, como pela minha evolução, pelo meu crescimento. Tá? Não é legal. Eu acho que esse tipo de jornada, elevação, é legal com um companheiro ou companheira que está ao seu lado, que anda junto a você, junto na jornada. Tá? Um aspecto muito legal e saudável dos mitos, como de Tristão e Isolda, é aquela imagem do cavaleiro, né, que vai, chega no castelo, mata o dragão, chega a ser engolido pelo dragão, abre a barriga do dragão com a espada, olha ele saindo do complexo materno, porque mulher não é mãe, rapazes. Tá? Se você ainda tá naquela imagem que a mulher tem que te servir, tem que te ajudar, tem que te dar colo o tempo todo, não é. E cara, se você é jovem e se relaciona com mulheres jovens, você tá ferrado se você fazer um troço desse. Porque mulher nenhuma mais aguenta ficar bancando mãe de marmanjo, tá? E tem mulheres também que fazem isso e não deveriam. Estão fazendo mal a esse homem e mais mal ainda para elas próprias, tá? Porque você tem que ter um homem do seu lado e não um filho, tá? O dia que você for mãe, você trata como filho, tá? Homem é para ser tratado como homem e mulher é para ser tratada como mulher e não como mãe, tá? Ela pode ser companheira, lógico, pode te dar carinho, acolhimento quando necessário, tá? Mas ela não pode ser só isso. Ela tem que ser muito mais do que isso, tá? Todo mundo tem as suas necessidades, né? Então a gente realmente precisa ter isso em mente e trabalhar isso da melhor maneira possível, tá? Então, assim, gente, vamos também entender uma coisa do Jung aqui, para a gente falar um pouco de simbiose, tá? Então, Jung certa vez citou um alquimista medieval que disse: só o que está separado deve ser devidamente unido. Quando duas coisas estão misturadas de forma confusa, elas precisam ser desembaraçadas, separadas e identificadas, para que mais tarde possam ser reunidas numa síntese proveitosa, tá? Então, isso é basicamente análise, é basicamente terapia, né? Muitos casais caem no erro da simbiose. Todo relacionamento, ele é de uma certa forma simbiótico, né? Mas a gente não pode perder a própria individualidade, tá? Eu tenho que ter minha individualidade preservada, senão eu não vou ter um relacionamento bom, tá? Enquanto eu não for eu mesmo, eu não posso amar outra pessoa, porque eu não estou me amando, né? E eu não estou entrando efetivamente na minha individuação, que é o caminho que todo mundo tem que percorrer para se autodescobrir e para ser eu mesmo, tá? O relacionamento, ele não pode ser uma prisão. Muitas pessoas associam o casamento com prisão. Por que essa prisão? Porque eu estou preso dentro de mim mesmo.
O meu eu verdadeiro, ele não está eclodindo, ele não está evoluindo, ele não está surgindo, tá? E com isso você faz a outra pessoa se relacionar com uma coisa que não existe. Com uma pessoa, e aí fica aquela mistureba, que o casal não sabe quem começa num lugar e termina no outro, tá? Então realmente fica uma coisa muito, 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 muito complicada, tá, gente? Então, só para a gente começar a encerrar, o amor romântico é a mistura profana de duas espécies sagradas de amor. Um amor divino, que eu falei para vocês, o impulso natural que nos leva para o mundo interior, é o amor que a alma sente por Deus ou pelos deuses. O outro amor é o humano, que nós sentimos pelas pessoas, seres humanos de carne e osso. Ambos são válidos, ambos são necessários, tá? Mas por algum artifício de evolução psicológica, a nossa civilização misturou os dois tipos de amor na poção do amor romântico e quase pôs ambos a perder, tá? Entenderam? A coisa tem que ser muito por aí, tá, gente? Então, assim, ninguém precisa abandonar o amor romântico, as paixões, né? O que a gente precisa é de muito autoconhecimento, acho que muita psicoterapia, para que a gente possa passar por esses processos que são tão delicados e tão complicados de uma forma mentalmente saudável, para nós termos mais relacionamentos saudáveis, que é uma coisa que está faltando muito à humanidade, tá? Então, assim, para dar um fechamento, eu fiz até um post sobre isso outro dia, sobre William Shakespeare. Olha aí, Richard, eu vi que você curtiu também, tá? Então, vamos lá. Enquanto houver um louco, um poeta e um amante, haverá sonho, amor e fantasia. Enquanto houver sonho, amor e fantasia, haverá esperança, né? Então é bem isso mesmo, pegar os aspectos mentais, da fantasia, da produção criativa, para a gente tentar transformar o amor numa coisa muito mais saudável entre nós, tá? Vale para todos, homens e mulheres, gays, LGBT, não importa a tua forma de amor, tá? O importante é que você tenha atenção por essas coisas para que a gente efetivamente possa viver aí um futuro mais saudável nesse aspecto que está faltando tanto para a gente, tá bom? É isso, gente. Acho que já está quase ali no finalzinho, mas acho que tem uns 5 minutinhos aí para se alguém quiser fazer alguma pergunta. Obrigado, Richard. Sim, toda forma de amor é válido, viu, gente? Sem nenhum tipo de preconceito. Eu que agradeço, Daiane. Maiara, obrigado pela presença. Keila, faz tempo que não vejo você. Valeu, Andriele, também estava na aula ontem. Obrigado, Daniel. Denise, Fátima, gente, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Como lidar com imagens que criamos sobre as pessoas próximas? Valeu, Zé. Eu acho, cara, a gente precisa vê-la da forma real. É um pouco do Eros e Psique, né? Tirar o véu, e procurar trabalhar bem a questão dos defeitos, né? Das coisas que a gente não convive bem, para aprender. Muita tentativa, viu, gente? A gente tem que ir para a prática também, viu? Não é só fazer terapia, não. A terapia é para ter tomado de consciência, mas a responsabilidade de mudar na vida, né? De modificar as coisas pertence a nós. Então a gente tem que ir para cima dos problemas. Valeu, Tadeu. Saudades, cara. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado, tá? Quem quiser mandar perguntas, @psicoedu, _terapia, tá? Muitos aí tem meu contato, tem o meu WhatsApp, tá? Depois, se quiserem conversar, bater papo, mandar algum tipo de mensagem, podem ficar à vontade, tá? Vou fazer mais lives sim, Silvia, que nem sempre dá tempo, eu tenho trabalhado bastante, tá? Mas a ideia é fazer mais lives, sim, de outros temas também. Quem sabe aí a gente não vê outros casais da mitologia, né? Assim que me convidarem, tá, Daiane?
Quando der uma oportunidade, eu vou. Vou fazer, Denise. Ah, fica gravado no Insta, né? Fica no IGTV aí, acho que durante 24 horas, viu, gente? Mas depois eu vou subir pro YouTube. Valeu, gente. Olha, super obrigado. Gostei muito de fazer essa live, viu? E ó, indica pro pessoal aí se inscrever no meu perfil aqui no Instagram, viu? Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, Lu. Obrigado pela audiência, viu? Você sempre dando força. Parabéns. Parabéns para nós, psicólogos, já que é a nossa semana, né? E veio pro. Essa live é justamente em comemoração ao nosso dia. Tá bom, pessoal. Eu acho que ficamos por aqui. Eu também não quero que de repente encerre-se a live assim de uma maneira repentina. Então vou mais uma vez agradecer a presença de todo mundo, tá? Fica aí disponível para quem perdeu. Vou subir. Meu canal YouTube chama Psicoflix, então quem quiser se inscrever lá também, mais do que bem-vindo, tá? Tem outros vídeos lá para quem gostou também, quiser dar uma olhadinha. Outros vídeos e lives legais que a gente fez, tá? Não se preocupa, Natália. Tá aqui em 24 horas no IGTV e vai para o YouTube, tá bem? Uh, por nada. Gente, um bom final de semana para todo mundo, que vocês tenham muito amor e que de repente aí vocês consigam ter um final de semana romântico dentro do saudável aí com os seus pares, tá bom? Um beijo para todo mundo. Valeu, Renan. Abraço, velho. Tchau, pessoal.